Diz aí, meu povo, saudações a todos. Vamos aí a mais um vídeo que a gente está promovendo aqui nesse canal, né, para ensino da linguagem de programação C++. E nós vamos, nesse momento, nessa aula, falar sobre um conceito importantíssimo na linguagem de programação orientada a objeto, que é o uso de construtores e destrutores na linguagem. Nós vamos começar a falar sobre isso com esse pequeno exemplo, né? A gente vai seguir o exemplo, que é mais fácil de entender o porquê de criar um construtor e criar um destrutor. E vamos nos basear nesse exemplo que já tem pré-programado, que é de uma pequena classe chamada de vetor. A classe tem duas propriedades, propriedades x e y. Essas duas propriedades são privadas, né? Então só quem pode acessar são os métodos da classe, setX e setY. getX e getY são os métodos que nós criamos até o momento. E nós temos aqui uma implementação para os 4 métodos da classe. E os métodos set simplesmente recebem os parâmetros, os valores que lhes são passados na forma dos parâmetros, através dos parâmetros, e guarda em x e y da classe. Caso o usuário requisite, o getX e o getY vai retornar o valor do x e do y que foram armazenados. E a função principal tem apenas uma invocação da classe vetor, né? Criou um objeto V e agora a gente vai começar a trabalhar com ele. O que é que normalmente você precisa quando vai lidar com qualquer objeto de uma classe? É estabelecer para esse objeto algum estado, alguma condição em que ele possa operar. E para a classe que nós criamos e com os métodos que nós disponibilizamos, só uma forma de você disponibilizar, de criar esse estado para a classe, ou atribuir estado para a classe. É através dos métodos get, dos métodos set que nós preparamos. Então, se eu quero criar um vetor com coordenadas 3 e 4, eu tenho que atribuir as coordenadas por vetor. Aqui o vetorzinho, vetor V, a coordenada x dele vale 3, a coordenada y vale 4. Os métodos get set estão para isso. Mas, se eu criar um segundo vetor, um vetor V2, eu não coloquei esse nome aqui de V1, e o vetor V2, e eu precisar atribuir um outro estado, novamente, V2.7x5, V2.7y6, e atribuir o estado do objeto. Então, para cada objeto que eu for criar, lá vai eu chamar 7x e 7y. Isso que minha classe é pequena, né? Ela tem poucos atributos, poucas propriedades. E se você tiver uma classe com mais propriedades, como fazer para criar o objeto e já atribuir um estado inicial a ele? Que muitas vezes é necessário. Você já pode precisar criar um vetor com estado pré-definido, outras vezes não. Então, nesses casos, é possível você utilizar uma função chamada função construtor, que em C++ é permitido você criar mais do que uma função construtor, para que quando você cria o objeto, você já atribua um estado inicial a ele. Por que isso é importante? Por exemplo, quanto vale o x do V1? Deixa eu sair aqui da frente da tela. Pronto, aqui tá bom. Quanto vale o x do V1? Quanto vale o y do V1? Aqui, né, a nossa IDE, né, no nosso compilador, produziu os valores 0 e 0, mas não necessariamente isso é obrigatório que seja 0 e 0. O que o compilador vai ter garantir quando ele criar o código é que o código executável, no momento que estiver sendo executado, vai te reservar na memória dois valores, duas posições para você guardar o x e o y de cada objeto. Não é mandatório que seja igual a 0. Normalmente a gente chama essa condição inicial que apareceu ali de lixo, porque você não sabe quanto vale o x e o y no momento em que você cria. Então, para isso, a linguagem de programação C++ ela permite que você crie um tipo de função especial chamado de método construtor. O que é o método construtor? É uma função membro que deve possuir o mesmo nome da classe.
Existem três tipos de diferentes de construtor. Você tem o construtor padrão, o construtor com argumentos e um construtor especial, que é o construtor de cópia. A gente vai tratar isso, ou deverá tratar isso em outras aulas, em outras videoaulas, não nessa. A gente vai tratar nessa aula de dois métodos importantes, um método chamado construtor e um método destrutor. Por enquanto, vamos lidar com o construtor. O que é que ele vai fazer? Ele é um método que contém essa assinatura. Veja que é o mesmo nome da classe. Esse construtor que nós estamos criando é um chamado de construtor default, o construtor padrão. E ele é criado de maneira a não ter nenhum argumento. Então essa é a assinatura do construtor padrão. Ele tem que estar presente nas classes, porque há situações onde é necessário que ele esteja lá para poder ser chamado. A chamada dele, algumas vezes, ela é feita de forma obrigatória. Então é importante que você crie. Qual é o tipo de retorno do construtor? Ora, a função setX retorna void, é o tipo de retorno dela. A função getY retorna float. É o tipo do retorno que você vai colocar na função, mas o construtor ele não tem retorno, não tem tipo de retorno. E outra, o construtor não é uma função que você chama, ela é chamada automaticamente ou automagicamente quando o objeto é criado. Você não tem controle sobre isso, você também não deve fazer a invocação da chamada do método construtor sozinho. Deixa que o próprio programa faz isso, é tarefa dele realizar. Então, vamos criar esse construtor na forma de um método, aqui no vetor.cpp, e vamos atribuir uma tarefa a ele. A tarefa do construtor vai ser fazer o x e o y serem iguais a zero. O que é interessante no método é que toda vez que você criar um objeto, ele já vai ter o seu estado inicial guardado, que é o valor de x igual a zero e y igual a zero. Isso é importante, porque no momento que você cria o objeto, você não sabe o que tem guardado no x e no y. Ao passo que se você cria o construtor é chamado, e aí o valor do x e o y assuma aquele valor igual a zero. E para a gente mostrar que isso aqui está acontecendo, vamos colocar algumas mensagens na saída. Para exibir a mensagem que vai, a mensagem do construtor padrão, quando o construtor for chamado. Vamos botar o bicho para executar aqui nosso programinha. Olha lá, foi chamado duas mensagens construtor padrão na saída. Vamos ver de onde elas vêm. Para isso eu vou abrir o programa principal e botar o bicho para rodar aqui juntinho com para ser mostrado juntamente com a execução do código. Perceba que agora eu tenho dois objetos, o objeto V1 e o objeto V2. São duas instâncias da classe vetor. Portanto, cada vez que uma instância dessa é criada, o construtor é chamado automaticamente para ela. E veja que aqui você tem duas mensagens do construtor padrão. Não fui eu que mandei executar aquela função. Foi o próprio objeto que teve a função executada para ele no momento que o programa iniciou. Então, você tem uma funcionalidade que é aquela que permite você criar um objeto no momento que ele é em atribuir estado inicial para o objeto no momento em que ele é criado. Esse é chamado de construtor da classe, ou construtor padrão, porque ele não tem a possibilidade de você passar argumentos. E existem construtores onde você consegue fazer isso. A outra funcionalidade é o que se chama de destrutor. E é uma função membro da classe, que também tem o mesmo nome que possui a classe, mas dessa vez é diferente. Perceba que tem um caractere til antes do nome da classe. E o destrutor é aquele cara que vai ser executado antes de o objeto finalizar. Quando o objeto é criado, antes de você usar ou começar a usá-lo, o construtor é chamado. Mas no momento em que ele finaliza, ou seja, ele saiu de uma função, você estava numa função, havia uma variável daquela classe lá dentro, você saiu da função, aquela variável desaparece, é uma variável local que não existe mais, é o destrutor dela que é chamado. Então vamos criar uma função destrutor, só para mostrar essa mensagem aqui.
destrutor da classe. Vamos botar o programa para rodar novamente. Olha lá, né? Você tem duas chamadas do construtor e duas chamadas do método destrutor. Então, para cada objeto que você cria, existe um construtor e existe um destrutor da classe associado. Normalmente, as classes, na criação das classes, é importante que você crie o construtor padrão. É tão importante que quando você não cria, o próprio compilador já cria um para você e agrega esse construtor ao código. Então, enquanto você não vinha usando a ideia de um construtor, saiba que o compilador já fazia isso para você, né? Então é importante que o construtor esteja lá. Esse é o construtor padrão, mas existem formas de você chamar o construtor usando também valores iniciais para o objeto. Em que sentido? Imagina que esses dois objetos V1 e V2, né? Você teve que criar os objetos e depois atribuir o estado deles. E se tivesse como você fazer a criação do objeto já atribuindo o estado? Por exemplo, eu vou criar aqui o objeto V3 e vou atribuir um estado para ele. Dessa maneira, V3 e passando entre parâmetros 7,8. O que é que eu gostaria de dizer com isso? Eu queria dizer, compilador, nesse momento, crie para mim um objeto V3 onde os valores de x e y sejam 7 e 8. É uma forma muito conveniente de criar o objeto, já atribuir seu estado inicial. E é justamente isso que pode ser feito. Mas como? É quando você cria construtores adicionais. Eu vou criar aqui uma sobrecarga do construtor para a classe vetor, que vai permitir que essa construção aqui seja realizada. Vou lá no arquivo .h e vou criar um método construtor com argumentos vetor float mx, float my. Então, aqui nós estamos criando um método. Ele vai receber dois argumentos. E isso não é uma função membro comum, gente. Ela só vai ser chamada no momento em que você cria o objeto. E essa é a forma que você escreve o construtor. Ela é bem parecida com a forma como você cria as funções para manter aqui uma certa conformidade para o programador. Vamos implementar o método construtor com argumentos. E agora, o que é que você vai fazer com o mx e o my? Você vai atribuir o mx e o my às variáveis locais x e y. Deixa eu corrigir aqui para não ficar errado. E agora eu vou fazer uma cópia dessa mensagem para mostrar aqui, né? Construtor com argumentos. Então, quando eu executar o código agora, lá na função principal, né, que a gente vai chamar, haverão dois objetos da classe vetor que vão ser ativados com o construtor padrão ou construtor default e um deles com o construtor com argumentos, que é essa forma aqui que a gente vai utilizar para criar. Então vamos executar o código agora. Ah lá, né? Um construtor padrão, dois construtores padrão, um construtor com argumentos. E olha, 1, 2, 3 destrutores. Um destrutor por V1, um destrutor por V2, um destrutor por V3. São três formas diferentes de você preparar aí o teu objeto. 3 para construir, 3 para destruir. Chamada do construtor, chamada do destrutor. Então, essas são as maneiras de você fazer o tratamento de construtores. Há ainda a possibilidade de você, para essas variáveis do seu construtor com argumentos, você atribuir valores iniciais. Isso é muito comum, não serve só para o construtor, serve também para as funções, mas ela possibilita você atribuir variáveis iniciais ou valores iniciais para os seus objetos
quando, por exemplo, você fizesse uma chamada como essa, vetor V4, 3 e só. Nessa condição, você está dizendo que a primeira variável vai assumir o valor 3 e a segunda, como eu não vou passar nada, não vou passar nenhum argumento aqui, veja que só tem um, ela vai assumir o valor igual a 0. Então, se eu passar as duas, como está aqui, 7 e 8, a primeira assume 7, a segunda assume 8. Se eu não passar nada, a primeira assume 7 e a segunda assume 0. Isso é bem conveniente. E, inclusive, em muitas situações, ela pode, inclusive, substituir o construtor padrão, o construtor default. Como é que eu posso fazer isso? Eu posso usar um construtor para tudo, né? Para todas as minhas necessidades. Por exemplo, se eu fizer mx igual a 0 e my igual a 0, eu posso apagar o construtor padrão que eu implementei aqui. Vou comentar o código no CPP. Não esqueça de comentar o código, porque senão vai ter ambiguidade no momento que você for fazer a compilação. E agora, dessa maneira, eu tenho pelo menos 3 formas distintas de chamar ou de invocar um objeto da classe vetor. Ou assim passando apenas um argumento. Nesse caso, o x e o y da classe do vetor vão ficar com 3 e 0. Ou então, assim, passando os 2 argumentos. Mas o que é que não pode fazer? O que é que eu não posso fazer? Eu não posso fazer isso aqui, ó. Vetor V5. Criar um objeto da classe vetor, esperando que o primeiro assuma o valor 0 e o segundo assuma o valor 6. Não é permitido fazer isso. No momento em que você estiver criando os objetos da classe e decidir criar um construtor com argumentos e atribuir valores aos argumentos, lembre-se que a sequência de argumentos tem que ser toda preenchida para você começar só então a preencher os argumentos com valores iguais a 0. Inclusive, nas classes não é permitido você fazer algo assim, ó. Definir o primeiro argumento com o valor default e o segundo com o valor que é obrigatório, que é mandatório. Inclusive, quando você faz isso, as IDEs, normalmente, ó, elas alertam para esse tipo de comportamento, elas dizem que não pode ser feito, que é o caso aqui do Qt Creator. Então, se você precisar criar um construtor onde algum dos argumentos não seja igual a 0, garanta que na lista, primeiro você vai colocar os argumentos que são iguais a 0, diferentes de 0, para depois colocar os argumentos que são iguais a 0. Eu estou colocando 0 aqui, mas você pode colocar o valor que achar por bem, né, aqui na tua sequência. E uma última observação é que a declaração que você vai fazer com esse estado inicial, elas têm que ser feitas no arquivo de header, no arquivo .h. Não faça isso no arquivo .cpp, não coloque isso no arquivo .cpp, que você vai produzir um erro, você vai provocar um erro, tá bom? Então, agora, nessa nossa nova implementação, todos os construtores que você está usando são os construtores com argumentos. Perceba aqui na chamada, ó, as mensagens construtor com argumentos em todas as vezes. Muito embora você tenha feito invocação aqui como V1, né, que não tem argumento nenhum, mas na verdade é o construtor com argumento que está sendo chamado, que está sendo preparado ali naquele momento. Tá? Então, nós finalizamos aqui nossa aula sobre construtores e destrutores. E só para terminar, lembrar que destrutor só pode ter um. Construtor você pode colocar quantos você julgar necessário. Mas no destrutor não, só um destrutor pode existir. E lá dentro é que você deve decidir o que fazer, né, com os recursos que você porventura tem alocado. Inclusive os construtores também podem ser usados e devem ser usados para fazer alocação de recursos. É lá que você vai alocar tudo que a tua classe precisa para que ela possa operar em conformidade com o que você planejou. Tá bom? Então, mais uma vez, obrigado pela participação aqui no canal, né, ter escolhido aqui nossa videoaula para aprender um pouquinho sobre conceitos de programação em C++. Tá? E até a próxima oportunidade, a gente se encontra aqui no YouTube.